Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar? Vou ficar de pé, vergonha aí. Temos uma boa alma de pé. Amém. Bom, estamos no campeonato. A revista de respondeu o questionário? Respondeu o questionário? O questionário dessa lição aqui não, mas eu li pouco. Depois de um pouco. No encontro de Jerusalém, os falsos irmãos, lição 4, até a lição. Gálatas capítulo 2, verso 8, o texto principal, fala assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O quadrozinho aqui que tem resumo da lição diz que o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse sua pregação. E o texto bíblico que está em Gálatas, capítulo número 2, versos de 1 a 10. A gente vai ler, vocês estão aí com o texto, né? Vamos ler aqui, eu vou ler um versículo, o Renan lê outro, o Pedro lê outro. Beleza? Diz assim o texto em Gálatas 2, 1 a 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Renan. E subi por uma revelação. E lhes pus o evangelho que prego entre os gentis e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo bêbado, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos nossos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Sim, Renato. Aos quais não ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, basta receber não se dá. Isso. Deus não aceita a aparência do homem. Esses dizem que pareciam ser alguma coisa. Muito ruim. Antes, pelo contrário, quando vim para o evangelho da incircuncisão, me estava confiado com o apelo da circuncisão. Entendeu? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também para mim, com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, se faz de homem, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as vestes, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós trouxemos aos gentios a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer
com diligência. Vamos lá. A lição aqui hoje é uma continuidade do que a gente já estudou. A gente já estudou na lição 1 uma apanhada geral da carta aos Gálatas, né? Que é Gálatas da Liberdade Cristã. Na lição 2, falamos um pouquinho sobre o falso evangelho. Vocês lembram do vídeo que a gente mostrou aqui? O que é que os judeus queriam? Os judeus convertidos queriam que os gentios convertidos praticassem. Lembra disso, Renan? Que os judeus convertidos estavam pregando um evangelho diferente do que Paulo havia pregado ali na igreja aos Gálatas, e Paulo havia passado lá dizendo assim: agora a gente não precisa mais observar a lei como o judeu observa, não há necessidade mais de você estar sob o jugo da lei, a graça te dá essa liberdade em Cristo Jesus. E os convertidos judeus que se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus, passaram ali depois de Paulo dizendo: não é bem assim. A gente está debaixo da graça, mas a gente precisa se circuncidar, nós precisamos passar pelo bico, precisamos usar o talite, aquipar, os objetos da cultura judaica, da religião judaica e dos mandamentos que eles receberam por Moisés. Beleza? Na lição 3, que foi que o Joel deu semana passada, fala sobre a chamada de Paulo, fazendo uma distinção entre como Paulo foi chamado sendo um apóstolo, e a gente vai falar um pouquinho também hoje. Paulo, mesmo não sendo um discípulo, curiosamente, se tornou apóstolo. Ele não participou do corpo do discípulo de Jesus, mas ele se tornou um apóstolo. Tá? Pedro também foi apóstolo? Foi. Mas ele, diferente de Paulo, ele participou do corpo de discípulos. E aí a gente chega na lição 4, que é o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. O que é esse encontro em Jerusalém? Já havia passado algum tempo, muitos anos, algumas igrejas já haviam sido estabelecidas. E como Jerusalém é a capital, se tornou a capital ali do cristianismo, né? Como era no judaísmo, se fez necessário uma reunião de líderes. É como se a nossa matriz, convocasse todos os pastores de todas as nossas filiais e obreiros para fazer uma convenção, uma reunião com todos os obreiros para delimitar ou fazer algumas declarações, determinações, regras para todo o campo, beleza? Então eles se reúnem em Jerusalém, todos eles. E aí nessa reunião vai Tito, vai Paulo, vai Pedro, que são os expoentes. Pedro e Paulo são os expoentes do Evangelho. Se vocês já leram em Atos dos Apóstolos, foi Pedro que se levantou cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e começou a pregar o Evangelho a toda Jerusalém, na festa de Pentecostes. E aí 3.000 almas se convertem. Em Atos capítulo 3, ele sobe para o templo, junto com João, e encontra o paralítico, aquele homem com uma deficiência de nascença é curado, e eles pregam, e mais uma quantidade exorbitante de almas se convertem a Cristo. Então, Pedro começa a pregação do Evangelho genuíno, começa a ver através de Pedro. Depois Paulo, no caminho de Damasco, lá mais à frente, se não me engano, lá do capítulo 6, se converte, quando ele tem aquela visão do próprio Cristo, ele se converte, aceita Jesus, ele passa um período na igreja estudando, depois ele começa a viajar missionários. E aí começa a fazer as cartas. E chega a essa situação aqui de Gálatas. Então a gente tem Pedro e tem Paulo. Dois homens cheios de Deus pregando o Evangelho. Só que aí a diferença é o seguinte: você tem Pedro que começa a pregar o Evangelho, mas
ele é mais condizente, é mais parecido com a cultura judaica. Pedro tenta manter a cultura judaica, tudo que o judaísmo exigia. Paulo não. Por isso que Pedro prega, Paulo é chamado de o apóstolo da incircuncisão. Por que incircuncisão? O que é incircuncisão? Não porque o ato de circuncidar. Incircuncisão contrário da circuncisão. Então assim, Pedro, ele comia comida caché. Quer caché? Pedro, caché? Quer caché? Comida? Da comida que você tinha que tirar até sábado para comer? Não. Comida caché é a comida é a comida separada, não misturada. A chamada pura, né? Ele não come carne de porco, não come nada que dê do porco, do animal com a pena, com a pata fendida, alguns tipos de peixe, etc. Então assim, Pedro já era mais dado a essa questão. Tanto é que você vai ver o seguinte, lá em Atos dos Apóstolos, eu não me recordo no capítulo, tem uma situação em que Pedro tem uma visão. Já ouviram falar dessa visão? Pedro está na laje da casa, esperando o almoço ficar pronto, e ele tem uma visão de um lençol amarrado nas quatro pontas e descendo até a altura da sua visão, e ele vê um monte de animal. Ele vê porco, ele vê peixe, ele vê todo tipo de animal que era puro, que ele como judeu, poderia comer, e animais que não poderia comer, que são os animais impuros. E aí ele ouve uma voz dizendo assim, mata aí, come. E aí ele diz assim, mas como é que eu vou comer se está tudo misturado, se é impuro, puro? Eu não vou comer isso. Porque ele trazia consigo aí ainda as características do judaísmo, que não poderia comer a comida impura, que não é caché. Mas aí Deus mostra aí na visão que na verdade o que impurifica o homem é o que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, certo? Então Pedro era mais dado a essa parte, pregava seu evangelho, mas Pedro ainda arrastava consigo as questões judaicas. Paulo não, Paulo era diferente. Paulo ele já pregava o evangelho genuíno em Cristo, dizendo que assim, essas coisas aqui da lei, a gente não precisa praticar mais, porque nós temos o que? Liberdade em Cristo, não é necessário cumprir. É necessário cumprir a circuncisão, Paulo? É necessário circuncidar? Não. Pedro já dizia, sim. Antes de Pedro ter um encontro com Cornélio, tá? Até esse ponto, até o ponto da visão, Pedro seguia esse ritmo aí. Tinha um certo preconceito, existiu um preconceito. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios e Pedro não. Por que gentios? Renan? Gentios. O que eram gentios? Eram cristãos que não eram judeus. Se viraram. Confunde, calma, peraí. Talvez os filhos eram os não judeus, eles não eram judeus, cristãos. Exatamente. Gentio é toda a população que não era judeu. Entendeu? Grego, se tivesse americano ali, seria, se tivesse brasileiro ali, gentil. Beleza? Judeu é camarada que nasceu ali de mãe de uma mulher judia que nasceu em Israel, beleza? E seguia a religião judaica ou era prosélito, né? O que é prosélito? Prosélito é aquele que sai, que tem por exemplo, que não tem religião ou que tem outra religião que vem para a nossa religião. Por exemplo, se eu sou
saio do catolicismo e venho para a igreja evangélica. Eu sou um prosélito dentro da igreja evangélica. Entendeu? Prosélito, né? Lembre-se disso. Proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo é quando eu saio da minha religião, não saio de sair mesmo não, tá? Saio, que eu digo, para evangelizar pessoas de outras religiões ou sem religiões, com o intuito de trazer para a minha. Eu estou fazendo proselitismo. Então, proselitismo e prosélito é diferente? Prosélito é a pessoa que sai e vem. Prosélito é a pessoa que tem o chamado daquele que faz proselitismo. Confundiu? Não, então prosélito é que faz proselitismo. Prosélito sou eu, por exemplo, se eu sou aqui, eu sou evangélico. Aí vem o cara lá do catolicismo, da macumbaria, e fala dos deuses dele lá para mim, eu saio daqui do cristianismo e vou lá para a macumbaria. Eu sou um prosélito, pessoa, tá? Proselitismo é o geral. Proselitismo é aquilo que você faz para captar uma pessoa que está lá fora, aqui para dentro. Isso é proselitismo. Aí, se eu aceito esse convite, eu sou um prosélito. Entendeu? Então, a gente tem aí a questão do proselitismo, né? Voltemos aí então, nós temos Paulo sendo um pregador que queria distinguir a lei, desassociar a lei da graça, porque a graça nos traz liberdade, beleza? Vamos aqui a introdução da lição. Diz assim: nesta lição veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e a autenticidade do seu apostolado. Os judaizantes, que estavam fazendo outro evangelho aos crentes da Galácia, questionavam se Paulo era realmente um apóstolo. Esse aí é o tema mais específico da lição 3. Desta vez ele fala sobre um encontro que teve com os líderes da igreja de Jerusalém, mostrando que mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos de Jesus, era um apóstolo comissionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os demais, e que seu ministério e a sua mensagem havia sido conhecidos ou reconhecidos em Jerusalém, que era como se fosse a matriz. É bem dizer que assim, pastor Wagner aqui e pastor Paulo lá. Vamos supor que pastor Paulo, mais antigo no campo, é mais reconhecido por ser mais antigo, etc, etc. Vamos supor que o pastor Wagner aqui em Milópolis seja novo no campo, não tenha muito conceito, muito conhecimento a respeito dele. Era basicamente isso que Paulo estava falando. Embora ele, como se ele tivesse esse Paulo lá em Cosmorano, seja mais conhecido, tenha mais tempo aqui no ministério, pregue o evangelho há mais tempo aqui, eu, pastor Wagner, na figura de Paulo, estou há menos tempo, mas eu também sou comissionado pelo mesmo Jesus que chamou o pastor Paulo Rosendo. Entendeu? Deu para entender aí o exemplo simples? Então assim, Paulo afirmando assim, ó, Pedro é comissionado, Pedro fez aquela pregação linda, maravilhosa, que converteu quase 3.000 pessoas, curou um deficiente físico na porta do templo, fez a pregação de novo, mais de não sei quantas mil pessoas aceitaram Jesus, mas ele é chamado por Deus, eu também sou, mesmo que ainda não tenha chegado nesse naipe, nesse conceito de Pedro não ter participado dos discípulos de Jesus. E tem um aditivo para as pessoas não acreditarem em Paulo. Qual é o aditivo que faziam com que as pessoas não acreditassem em Paulo naquela situação? Dentro disso que eu falei, que Pedro era mais conhecido, que Pedro estava mais tempo que Pedro era discípulo, o que é que diferenciava Paulo
para as pessoas chegarem assim, eu tenho dúvida sobre Paulo. Ih, rapaz, Paulo? Mas Paulo? Por quê? Ele tá no mesmo tempo? Ele pode ser. Não só por causa da questão do tempo. Não diferencia tanto. Porque a conversão de Paulo foi profunda. Então Paulo adquiriu muito mais conhecimento, muito mais intimidade com Deus, vamos dizer assim. O histórico de Paulo, o passado de Paulo, antes da conversão de Paulo, Paulo era o quê, Pedro? Fazer lá frente com o Espírito Santo e matar cristão. Bom, ele era um perseguidor. Então você imagina o seguinte, vamos supor, para a gente trazer aqui um exemplo simples. Vamos supor que a gente morasse aqui num país que não permitisse que o evangelho fosse pregado. Tá? Vamos supor que aqui no Brasil a gente não pudesse se reunir na igreja, cantar, pregar, nem andar com a Bíblia na mão, certo? E aí a gente tivesse um camarada aí que fosse o comandante de um exército, e esse exército ficava fiscalizando a gente. Ora, encontrou o Renan na rua com a Bíblia na mão, cadeia dele. Encontrou o Pedro indo para a igreja, cadeia dele. Aí você só ouve eles dizendo, ei, ó, capitão fulano, capitão Nascimento, pronto. Capitão Nascimento matou o irmão tal, prendeu o irmão tal. Aí de repente, passa-se alguns meses, aí a gente está aqui, tudo escondido, indo para a igreja escondido, indo para a escola dominical escondido. Aí alguém diz assim, olha, lembra do capitão Nascimento, que ia prendendo e matando os nossos irmãos? Lembro. Ele agora diz que é crente, se converteu, está lá na igreja de Jacutinga também, escondido, e está começando a pregar o evangelho também. Qual era a reação nossa aqui? Você não ia ficar assustado? Você não ia ter medo desse camarada? Você não ia duvidar que esse camarada, de alguma forma, em algum momento, ele poderia estar fingindo de repente? Está fingindo, ele está fingindo, ele vai pegar e vai matar, vai descobrir onde é os nossos esconderijos de culto e vai fazer o quê? Prender todo mundo. Então, assim, essa é uma situação que diferenciava, talvez, Pedro e Paulo, para que as pessoas olhavam para Paulo de uma forma mais assustada do que para Pedro. Beleza? Deu para entender essa situação aí? Então, Paulo precisou reafirmar ali a carta aos Gálatas de que ele era tanto apóstolo do Senhor Jesus como Pedro era, como os demais discípulos foram discípulos. Certo? O tópico 1 vai falar que Paulo defende o ministério, né? Quando ele volta para Jerusalém. Já está ficando sem voz. Vamos lá. Deixa eu ver só essa primeira parte aqui. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que se seguiram em seu ministério. Ou seja, seus acusadores não tinham história como a dele, que foi perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Essa é a diferença. É porque quando a gente estava no mundo, e vocês não vão ter essa experiência, porque, graças a Deus, nasceram já nos caminhos. Mas a gente precisa, assim como eu, a gente precisa se converter a cada dia, tá? A nossa conversão precisa ser diária. A gente precisa aceitar a Jesus todos os dias e ver essa transformação acontecer em nossas vidas. Essa defesa
defesa era necessária, pois os judaizantes divulgaram questionamentos a respeito da sua autoridade apostólica. Nada melhor do que fazer uma defesa em uma ordem cronológica, os argumentos desconexos se perdem na fala. 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19. O apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. E assim tem que ser. Nós não podemos e não devemos esconder absolutamente nada. A vida de um cristão ela precisa ser aberta. O que você é em casa, o que você é na escola, o que você é na igreja, você tem que ser sempre a mesma pessoa. Tem unha com a unha ainda aí? Você tem que ser sempre a mesma pessoa. O comportamento tem que ser um comportamento de cristão em todos os lugares, beleza? Vamos lá. Então, assim, o primeiro tópico fala sobre a defesa do ministério de Paulo. Mas essa defesa a gente já fez na lição 3, certo? Falou sobre o apostolado de todo o apostolado de Paulo. Eles vão para Jerusalém, faz uma reunião, como eu falei, uma reunião entre todos os obreiros, a matriz chamando todos os obreiros para uma reunião. Como eu usei o exemplo aqui do pastor Wagner e do pastor Paulo Rosendo, vamos dizer que o pastor lá de Cosmorama, o pastor Wagner aqui, o pastor Wagner Paulo e o Paulo Rosendo vão na figura de Pedro. E o pastor Manuel chama lá os obreiros, todo mundo, para uma convenção entre obreiros e líderes das filiais. Chega lá, precisa que por haver essa discordância em todo o campo, lembra que eu falei, que eu exemplifiquei, que aí estão dizendo que o pastor Wagner, pouco tempo no campo, exemplo, tá? Pouco tempo no campo, a gente não confia muito no que ele fala, ele está falando uma coisa assim, assim, lá. São os judaizantes, eu sei que os judaizantes estão aqui no nosso meio, falando mal do Wagner. E aí eles vão para a reunião, chega lá, o pastor Wagner precisa se defender, ele precisa dizer diante da matriz, do pastor presidente, de que não é bem assim o que os judaizantes estão falando, que ele está pregando o evangelho verdadeiro, que ele é um apóstolo, ele é um pastor, indicado pelo campo assim como o pastor Paulo Rosendo é o nosso pastor lá em Cosmorama. Então assim, olha, ele está dizendo, eu sou pastor também, como o pastor Paulo é. Pastor Paulo Rosendo, eu tenho a mesma qualificação que ele tem, talvez um pouco menos tempo no Evangelho do que ele, mas isso não me diminui, não me torna menor, é exatamente o que Paulo está falando. Não é porque, Paulo diz assim, não é porque Pedro foi discípulo de Jesus, caminhou com Jesus e eu não, que eu não tenho a mesma qualificação de Pedro. Eu sou apóstolo, eu prego o mesmo Evangelho que Pedro prega. Ponto. E isso aí foi a discussão em Jerusalém. Eles se encontraram para discutir essa situação. Tá certo? E aí Paulo precisou se defender, aí ele entra na lição 3. Talvez o autor da lição aqui tenha ido à frente e voltado. E aí ele precisa falar sobre isso. Vamos lá. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo, da consolação. O subtópico 3 diz assim: a decisão paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. Ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém, e essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja. É notável que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. No texto dessa escritura há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Espírito Santo, como do Santo Espírito. Cremos que uma vez que já lemos as Escrituras como nossa regra de fé e prática,
quaisquer orientação divina, precisam estar sujeitos aos que já está escrito na palavra de Deus. Entretanto, você é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania e pelos meios que estiverem escritos nas Escrituras. A ida de Paulo a Jerusalém foi por convocação? Não. A ida de Paulo a Jerusalém foi por revelação. Ele recebeu a orientação do Espírito Santo para ir a Jerusalém. Dito isto, o que é que vocês entendem por revelação? O que é que vocês acham de revelação? A questão das revelações. Vocês acham que é de Deus? As revelações que tem por aí? Vocês acham que ainda pode existir essa questão da revelação? Não vê problema na revelação? O que é que vocês acham? Fala aí, Renan. Sim. Eu falo. Revelação é de Deus, sim, acho que não tem problema. Então, você acredita que as revelações ainda existem, mas todas são. Se eu chegar ali agora e disser assim, Deus está me revelando o teu CPF e a tua identidade, Renan. Nem todas. Nem tudo. Você acha que Deus revela CPF? Tem um objetivo isso? Até porque você deve ser coisa do homem. Então, qual a necessidade? Você tem que ver o intento da coisa, né? Às vezes Deus ainda existe os profetas que Deus chama, entrega uma profecia, entrega uma revelação, mas há exageros. A gente não pode achar que acabou, que cessou os dons espirituais. Profecia, revelação, línguas estranhas são dons dados à igreja e que precisam ser usados pela igreja em favor do crescimento do reino de Deus. Agora a gente vê por aí muitas situações absurdas, né? Nós vamos falar o mundo. A gente sabe que existem muitas situações que são absurdas. Por exemplo, essa onda aí de revelar CPF, de revelar. Devo falar aqui que o nome de uma pessoa sabe, se jogar numa multidão aí de 5.000 pessoas assistindo o culto, assim, tem um Caio aqui. Esse Caio, Deus está me revelando aqui que é homem de Deus, viu, Caio? Deus está te abençoando hoje. Isso é muito. É genérico, né? A palavra. Porque assim, eu posso. Agora, diz pra mim assim, no meio de uma multidão aí, eu vou lá no Acre, que ninguém me conhece, tem um pregador lá no Acre, 10.000 pessoas, aí eu quero ver ele citar, lá que tem o Lafayette Reis aqui. Vai ser difícil achar o Lafayette, né? Mas é muito genérico essas revelações. É possível que existam as revelações, claro que existem as revelações. A gente não prega o sensacionismo, né? O que é sensacionismo? Que é alguns lugares aí, algumas igrejas reformadas pregam que acabou, né, essa questão dos dons espirituais só foi para impulsionar o crescimento da igreja lá em Atos dos Apóstolos e depois cessou. Na verdade, eu entendo que a igreja atual é que se distanciou dessa questão dos dons espirituais, dos frutos do Espírito. Tanto é que você não vê as pessoas dando estudo mais sobre dons espirituais, você não vê mais as pessoas dando estudo sobre estudo baixo.
Você não vê mais as pessoas dando mais estudos sobre dons espirituais, frutos do Espírito, essas coisas. Cite um fruto do Espírito aí, né? O fruto do Espírito? Viu? É uma coisa muito fácil. Um dom espiritual. Um dom espiritual? O dom de pregar. Muita gente tem um dom de pregar diferente de muitas pessoas. Pronto, tudo bem, vamos lá. Não é diretamente um dom, mas faz parte. São coisas que estão na Bíblia, que são corriqueiras e a gente não tem facilidade. Eu falei aqui sobre profecia e revelação, um dom espiritual, um dom de profecia, línguas estranhas, um dom de interpretação de línguas. Então são coisas que a igreja atual ela se afastou, ela mesma se impulsionou de uma forma contrária. E aí algumas pessoas, as ditas reformadoras, né, da atualidade, andam dizendo por aí que cessou os dons, não existe mais os dons espirituais na igreja. Pelo contrário, foram os dons espirituais que, juntos com os frutos do Espírito, que levaram a igreja, impulsionaram a igreja a crescer e chegar ao que é hoje. Então hoje a gente fala pouco sobre as questões espirituais e fala assim muito sobre a pessoa, sobre nós mesmos. A igreja virou um centro antropomorfista, que fala só sobre o ser humano. Você chega na igreja e você tem há uma mensagem que fala sobre você é forte, você vai ter vitória, você só isso, só você, não baixa a cabeça, você vai superar. Deixa de ser uma igreja que prega efetivamente o conceito bíblico e passa a ser uma igreja que prega mais sobre o ser humano. É um grande encontro de neuropsicológico, né? Um negócio desse tipo aí, tipo o Pablo Marçal, que faz esses eventos aí de autoajuda, né? Para você se motivar. Vira uma igreja coach, em que você sai dali motivado. Não, eu posso, não, eu vou conseguir, eu consigo mesmo. Quando na verdade o Evangelho diz que a gente não pode absolutamente nada, a gente não tem absolutamente nada porque nós somos pequenininhos. O que seria de nós se Cristo não estivesse em nossas vidas? Como estaríamos nesse momento? Porque Ele é o dono de tudo. Davi, um dos salmos, diz assim: se eu me esconder lá embaixo, no inferno, no Sheol, tu está lá. Se eu fizer um castelo enorme aqui na terra e me esconder nesse castelo, tu está lá. Se eu pegar e construir uma casa bonita nas alturas, o mais alto que eu puder, tu está lá. Se eu tiver rico, tu está lá. Se eu tiver pobre, você está lá. Se eu tiver o que comer, o Senhor está lá. Se eu tiver o que investir, o Senhor... Se eu não tiver, o Senhor está lá. Ou seja, o domínio de todas as coisas é de Deus. Deus domina tudo, tem tudo, nos dá tudo. Às vezes a gente fica frustrado porque falta uma roupa, a gente não consegue pagar uma conta, não consegue. Mas isso tudo é detalhe. O que nós temos de mais importante hoje é a vida, é respirar, é poder acordar todos os dias de manhã. E se não fosse Deus que permitisse isso, não acordaríamos. Simples assim. Porque Ele é o dono da vida. O que é que acontece quando você está dormindo? Quem te protege? Como que você respira? Como é que você tem o controle das suas ações? Tudo isso é Deus, controlando absolutamente tudo. Tudo. Seja crente ou não crente, acredite ou não acredite, Ele controla absolutamente tudo. Ele é a nossa proteção. Alguns infortúnios acontecem porque nós somos seres humanos e isso é normal. Nós vivemos numa sociedade em que vamos ter altos e baixos. Todo mundo, seja crente ou não crente. Isso é igual para todo mundo. Agora a diferença do crente para o não crente é que a gente sabe e confia no Deus que a gente serve.
Beleza? Então, assim, a gente precisa fugir, e esse tópico da lição fala exatamente sobre isso, sobre os falsos, o falso evangelho, os falsos pregadores, os falsos profetas, falsos ensinadores. A gente precisa fugir desse evangelho coaching que permeia as igrejas hoje, que é aquele evangelho que coloca o homem para cima, quando na verdade evangelho é arrependimento. Você sabe qual é o teor da palavra arrependimento? Arrependimento significa você reconhecer que está errado, mas não é reconhecer assim de estar lá dentro e dizer assim, não, estou errado e errei. Numa discussão com o namorado ou com a namorada, com o irmão mais novo, o irmão mais velho, com o pai ou com a mãe, dizer assim, naquele momento você diz, errei, estou dizendo que eu estou certo, mas quem está certo é ele, ela, é minha mãe, meu pai. Não é ele, não é só isso. Porque aí você dá aquele estalo ali, de repente, se você rapidamente volta com a pessoa, seja lá quem for, e diz assim, não, eu errei, não, estou errado, beleza. Reconhecer que estou errado. Mas arrependimento na relação cristã do homem para com Deus é você apertar o coração, é você sentir remorso pelo que você fez, é você chorar entendendo que você está errado, é você constranger, é você ter vergonha de olhar para Deus, de botar o joelho no chão com vergonha e dizer assim, Deus, eu errei, eu me arrependo, não vou fazer mais, vou me santificar, esse aqui eu não peco mais. Isso é arrependimento, entendeu? Então a gente precisa pregar o evangelho de arrependimento, porque a partir do arrependimento é que gera a transformação, é que gera a mudança de vida, é que você se autocapacita pela palavra para poder continuar a busca pelos dons espirituais, pelos frutos do Espírito e praticar tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus. Beleza? Então a gente precisa fugir um pouquinho desse evangelho coach, desse evangelho das revelações de CPF, de nome. A gente precisa, se você for reparar hoje, você está muito na mídia aí, né? Esse menino tal do Miguel, deu parar um pouco de falar dele, mas está voltando de novo, em que as pessoas falam muito da forma como ele prega. Se você pegar para parar e ouvir uma mensagem dele de 30 minutos, você não tem Bíblia. Você não escuta ele falar sobre Bíblia. Porque todo o texto que ele for ler, ele vai levar para o lado profético. Ele mesmo fala, né? Eu sou missionário. Não sei quem intitulou ele de missionário, mas eu sou um profeta. E aí revela CPF, revela nome, e aí faz aquelas figuras. Aí a gente já está cansado de saber que as pessoas até estão mostrando aí que tem um negócio aí no aplicativo, né? Que você bota ali o nome, sai os dados da pessoa e fica alguém no ponto lá só dizendo, ó. Chama o Caio aí, fala que o CPF dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, infelizmente, é um falso evangelho que está se propagando. Se você for reparar aí, você vai ver na internet os vídeos que mostram, as igrejas estão lotadas, igrejas estão cheias, as pessoas, quando ouvem o seu nome, quando ouvem qualquer coisa genérica que nós falamos, de revelação, já cai lágrimas, nem escuta exatamente o que se está falando, né? Eu citar na multidão, tem uma pessoa com o nome Pedro aqui, em 2.000 pessoas é impossível não ter. Se for da geração de 5 anos para trás, chamar o Enzo vai aparecer quase a multidão toda, né? Esse, aí levanta um sério a mão. E a gente precisa fugir desse falso evangelho, né? Para a gente poder. E aí, para onde a gente corre? A gente corre para a Bíblia. Mas é preciso estudar a Bíblia, ferreamente ali. É muito
ideal é que o crente tenha disciplina. Né? Tudo na vida precisa ter disciplina. Tudo. Se você não tiver disciplina para acordar no horário, se arrumar e ir trabalhar, você vai acabar em algum momento chegando atrasado no trabalho pelo menos umas 3 vezes no mês. Então, isso vai te gerar um problema. Se você não tiver disciplina para bater o ponto ali certinho a hora do almoço, tirar 1 hora certinho e passar 1h15, 1h20, se você tiver disciplina, tudo vai dar bom. Se você não tiver essa disciplina, em algum momento vai dar ruim. Né? Então, tudo na nossa vida precisa ter disciplina. A gente precisa ter essa disciplina. Levantar, acordar, arrumar o nosso quarto e fazer os nossos afazeres. Na Bíblia também a gente precisa ter disciplina. Não é disciplina no sentido de colocar você no gancho porque pecou 3 vezes de disciplina, né? Nesse sentido. A disciplina que você, como eu já disse aqui em aula uma vez, de você todo dia que acordar, tirar pelo menos 5 minutos para falar com Deus. Não é muita coisa. Né? Tirar 5 minutos para falar com Deus, e dentro desses 5 minutos, começar a falar 5 minutos com Deus. Às vezes você não tem assunto. Mas lê o versículo, lê um salmo, recita a Bíblia para Deus. Você vai ver que a tua oração vai ficar interessante quando você recita a Bíblia para Deus. É curioso, mas é isso mesmo, porque você, dentro das palavras santas que está aqui, é uma conversa maravilhosa com Deus. E aí você vai perceber que é o texto que você lê em oração, como se estivesse recitando para Deus, a tua mente vai clarear em cima daquele texto e você vai entender o que Deus está falando com você. Às vezes um texto bom, e você acha que não vai falar nada como uma genealogia, por exemplo, mas Deus vai falar alguma coisa com você. A Bíblia é o único livro, eu já falei isso algumas vezes na escola dominical, é o único livro do mundo em que toda vez que você abre, está na presença de quem? O único livro do mundo. Todas as vezes que você abre para ler, o autor está junto. Olha que privilégio maravilhoso. Então recite o texto nas suas orações para o autor, não precisa ser muito. Já falei isso aqui e vou repetir. Às vezes a gente acha que tem que orar 1 hora de joelho, tem que ir para o monte para se consagrar. Na verdade a Bíblia diz que o único momento em que a Bíblia determina que nós devemos orar é quando ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em segredo. Qual é o lugar que a gente precisa orar, que a Bíblia determina que a gente deve orar? Dentro do nosso quarto. Então assim, você tirar 5 minutos, quando você abre o olho e dedicar os primeiros 5 minutos do teu dia a Deus, deitado, mesmo deitado, ajoelhado, melhor, em pé, melhor, mas abrir o olho e já começa com uma oração e Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa que você me deu. Dormi, acordei, descansei, botei um dia, abençoa isso, aquilo. A Bíblia já estiver ali do lado, já abre o versículo, já lê ali mesmo, não tem problema. Aquele versículo vai ficar marcado para você durante o dia. Você vai ver que você vai relembrar de vez em quando esse versículo, vai ficar na sua memória. Isso é uma disciplina cristã. É o início de uma disciplina cristã. A tendência é que isso, no passar do tempo, você esteja tão acostumado a fazer, que você, daqui a pouco, não está só fazendo 5 minutos ali quando acorda. Você já vai levantar, dobrar o joelho imediatamente, agradecer, ler a Bíblia, já vai passar mais tempo. O teu relacionamento com Deus aumenta, o teu contato com Deus aumenta. Isso é o verdadeiro Evangelho. Tudo que a gente vê extra isso é
o que faz parte da religião, paredes, templos, bancos, nomenclatura de culto, layout de pastor, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, tudo isso aí é religiosidade, faz parte da religião, faz parte do marketing. Mas não adianta ter tudo isso e ser alguma coisa dentro da religião, se dentro, internamente, nós não tivermos mudança de vida, não tivermos relacionamento com Deus. Não adianta o camarada vir aqui para o culto de oração, na segunda-feira ficar 1 hora de joelho e no caso ele não fizer isso, ele não tiver um relacionamento diário com Deus. Não estou dizendo que o irmão aqui faz, não, tá? Só estou usando como exemplo. Não adianta ser presbítero Augusto, por exemplo, que a gente entende que é um homem de oração e as pessoas dão testemunho disso. Ele vem aqui convocar a igreja para toda segunda-feira estar aqui 1 hora de joelho dobrado e em casa ele não tirar nem 5 minutos de oração. Então isso é religiosidade, seria a religiosidade ao extremo, mas ele não tem o dono da religião no coração, ele não tem relacionamento com o dono da religião. Então, todo o evangelho, tudo que é pregado nas igrejas que foge disso, do conceito do verdadeiro evangelho, que é oração, comunhão com Deus, arrependimento, conversão e uma vida diária com Deus, se fugir disso aí, se estiver acrescentando algumas coisas que não estão aqui na Bíblia, isso é um falso evangelho, como é a situação da missão, que Paulo precisou mostrar aos Gálatas que o que os judaizantes estavam fazendo não condiz com o evangelho que ele estava pregando. E aí surge esse embate em Jerusalém, que é o que a lição está trazendo, Pedro e Paulo. Você tem Pedro, foi discípulo de Jesus, negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, veio no dia do Pentecostes e recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e revestido, pregou o Evangelho, ganhou alma aqui, foi lá na Porta Formosa, curou através do Espírito Santo um coxo e pregou mais uma vez e ganhou mais quase 5 mil almas. Ou seja, Pedro em 2 pregações ganhou 8 mil almas, já formava uma igreja enorme, né? Não sei nem se é a quantidade de membros que a gente tem nas 77 igrejas aqui no Rio. 8 mil almas de uma vez. E aí você tem Paulo, que ao mesmo tempo aí na linha histórica vem perseguindo e matando o crente, prendendo o crente, acusando o crente, porque os crentes não queriam cumprir aquilo que a lei judaica exigia. E aí quando chega em determinado ponto da história, Paulo se converte. Daqui para cá, Pedro já tinha feito um monte de coisa. Religiosamente é o cara que foi o precursor. Depois de Cristo, o cara que alavancou a igreja até aqui. Aí Paulo surge aqui, se converte, passa um tempo estudando, e quando surge como apóstolo, e aí as pessoas começam a perguntar, mas Paulo pode ser apóstolo? Pedro pode ser apóstolo, porque Pedro viveu tudo isso aqui. Mas Paulo nos perseguia, Paulo estava nos matando. E aí Paulo vem aqui em Jerusalém defender justificar o seu apostolado. Eu sou apóstolo. Pedro é o apóstolo da circuncisão, eu sou o apóstolo da incircuncisão. Pedro continuou pregando o evangelho, mas dizendo que a gente tinha que cumprir as leis judaicas. Paulo vem dizendo que não. As leis judaicas, a gente precisa tirar essa carga dos nossos lombos, porque isso estava trazendo jugo, um peso que não era necessário a gente fazer mais. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Então nós precisamos, a partir desse momento, viver uma liberdade cristã, através de Cristo. Então essa é a diferença. Por isso o embate entre Pedro e Paulo. Aí você poderia dizer assim, não, mas eu não vou confiar então no evangelho que Pedro pregava. Claro que não, vai confiar sim, tem que confiar.
Só que aí é aquela história que no começo vocês não pegaram aqui, que Pedro tem uma revelação, uma visão dos lençóis, do lençol descendo para os animais misturados, um impuro, outro puro, e o Senhor diz assim, ó, pega e come. E ele diz assim, não vou comer. Porque tem animal impuro ali no meio. E aí Deus diz assim, ó, pode pegar e comer, porque vocês vão impurificar aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, Deus está dizendo que tudo ali era puro. E aquela visão judaica de impuro e puro, Deus estava descartando naquele momento. Ele dizia assim, não é para seguir esse ritmo aqui. Tudo agora é puro. Ah, Senhor, mas a gente vai se purificar. Aí Deus, na revelação, avisa para ele o seguinte, ó, não é o que purifica o homem, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai. Não é o que você está comendo, não é a carne de porco que você vai comer que vai te purificar. O que vai te purificar é o que está aqui dentro, então você joga para fora. Como é que é isso? Jogar para fora. É quando você tem maus pensamentos e coloca em prática os maus pensamentos. Você só é acusado de um crime, condenado por um crime, quando você pratica um crime. Pensei aqui na minha mente, vou matar. Eu pensei apenas. E, legalmente, pela lei, esse meu pensamento não é um crime. Certo? Agora, se eu praticar o assassinato, efetivamente, aí sim, pela lei, eu tenho que ser condenado por homicídio. Aí Deus está dizendo assim, ó, o que purifica é o que está de fora para dentro. Só que assim, não é como a lei. Se eu pensar em cometer, em matar o Caio, diante de Deus, estou pecando. Eu preciso me arrepender desse pecado. Certo? É dessa forma. Se eu pensar aqui se eu pensar mal aqui no Pedro, eu estou pecando contra Deus. Mas se eu chegar aqui com o Caio e disser assim, o Pedro é isso, é aquilo, é aquilo, o outro faz desse jeito, é aquele negócio, e o Pedro não fizer nada disso, eu estou cometendo um pecado contra Deus, estou cometendo um pecado contra o meu irmão. E aí, qual é a atitude que eu tenho que ter como cristão? Me arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão a Ele. Entendeu? Então, o que purifica o homem é o que está aqui dentro, já está guardado aqui dentro. A Bíblia diz que Caim, antes de matar Abel, não foi um impulso, não foi aquele negócio assim, meu irmão apresentou o melhor, matei ele. Não foi isso. A Bíblia diz que quando Deus vai falar com Abel, Deus diz a Caim que o pecado batia na porta de Abel todos os dias. E aí, o que é que Caim fez? Abriu a porta e permitiu que o pecado entrasse. Era Deus dizendo a Caim o seguinte, ó, todos os dias o pensamento ruim de matar o seu irmão vinha à sua cabeça. Todos os dias ele estava batendo na porta do seu consciente ali. Mata Abel, porque aquilo não aconteceu de um dia para o outro. Isso ali tem uma passagem de tempo gigante. Então assim, era todo dia o pecado dizendo assim, mata Abel, apresentou de novo um negócio melhor para você, mata ele. E ele foi ouvindo, maturando, pensando, e aí praticou. Então estava aqui o pecado. Aí ele estendeu. Olá, Fred, voltando rapidinho. Tem tradução bíblica que fala assim, que Pedro era a favor da circuncisão e que Pedro falava que os judeus tinham que ser circuncidados e tal. Paulo falava que era circuncidado. Quando ele está falando de circuncisão, está falando especificamente que o crente devia ser circuncidado, ou quando ele está falando do texto todo, como lei judaica? Então, vamos levar em consideração que é o primeiro passo para o contexto, sim. Porque assim, no judaísmo, o quadro está muito ruim, eu vou rever esse
quadrinho para a semana que vem. No judaísmo, você não tem só os 10 mandamentos, né? Aqueles 10 mandamentos que a gente encontra em Êxodo. Não matarás, não roubarás, não porás com Deus diante de ti, etc. Honrarás teu pai e tua mãe, não mandarás com promessa. Na verdade, ali, o judaísmo, dentro da religiosidade do judaísmo, tem 613 que eles chamam de mitzvot, que são mandamentos. São 613 preceitos que você tem que seguir obrigatoriamente dentro do judaísmo. A circuncisão é um deles. O banhar-se no mikve é outro. O que é o mikve? Eles separam nas casas dele um ambiente, ou na sinagoga, de forma coletiva, mas o ideal é que tenha nas suas casas. Quando não tem, tem que ter na sinagoga, que é um ambiente de purificação diária, chama-se mikve. É como se fosse um clube em que você vai lá. O mikve é uma piscina, na verdade, é um tanque, não é caracterizado uma piscina, na verdade, é um tanque, né, grande, em que as pessoas vão lá tomar um banho ritualístico, né? E aí faz uma oração antes e tal, e aí ele entende que você está se purificando. É um preceito. Dentro do judaísmo tem o preceito da lavagem das mãos. Qual é esse preceito? Ao acordar, quando você abrir o olho, você tem que fazer uma oração que já é pré-estabelecida. Você recita uma oração, bendito seja o Senhor, permitindo abrir os olhos, etc. Aí você levanta sentado na cama ainda. Você tem que deixar uma bacia com água, uma vasilha, ele tem nome para essa vasilha, e aí você faz a lavagem das mãos, que é você pegar para se mexer 1, 2, 3 vezes, 1, 2, 3 vezes e recitar uma beira-rá, que eles falam, que é uma bênção. Bendito seja o Senhor, lavando minha mão, purificando, porque o judaísmo entende que quando você dorme, você quando dorme, você está morto em todos os sentidos. E aí trabalha ao teu redor todo o mundo espiritual. E aí precisa lavar suas mãos, porque através das suas unhas, segundo os preceitos judaicos, tá? Há uma manifestação demoníaca. Os espíritos ruins, eles entram no seu corpo através das unhas, que é a esfera do corpo. Então é por isso que quando ele acorda tem que lavar as mãos e fazer uma beira-rá, uma bênção, né? E aí dali ele vai usar o talit, que é a capa, uma capa que ele usa por debaixo da camisa com os fios, tzitzit, reciclamento. Isso tudo é preceito. Isso tudo compõe 613 mitzvot. Então assim, quando Pedro diz assim, você tem que circuncidar, ele está dizendo que você tem que continuar praticando todas essas 613 mitzvot. Porque você é um judeu que se converteu, mas não deixa de ser judeu, porque os preceitos são dados ao judeu, entendeu? Então é isso que Pedro está dizendo. Por isso que Pedro é chamado que é o apóstolo da circuncisão. E o Paulo diz assim, não, eu sou da circuncisão, porque Paulo vem dizer que tudo isso aí não precisa ser feito, porque Cristo não exige isso. Agora faz sentido. Entendeu? Aí quando Paulo fala circuncidado na fé, ele está dizendo que são os preceitos da Bíblia. Quando ele fala circuncidado da fé, ele fala no sentido da aliança. Por quê? Quando Deus determina a circuncisão a Abraão, vai no sentido de aliança. A lição vai fazer, vamos falar no tópico 3 sobre isso. Ele fala no sentido de ter uma aliança com a aliança abraâmica. A assinatura dessa aliança é a circuncisão do homem hebreu. Então, a partir daquele momento, se estabeleceu que todo homem hebreu precisa ser circuncidado. Todo judeu precisa ser circuncidado. Porque aí é a aliança do homem com Deus. Então, ao 8º dia do nascimento, Abraão foi circuncidado já
de idade, mas a partir daí, ao 8º dia do nascimento, todo homem judeu, ele precisa ser circuncidado. Isso é um preceito judaico. Existe todo um culto em relação a isso. Eles fazem um culto, vai na casa do menino, da família que nasceu, que o menino nasceu, eles reservam. É um evento, tá? Ele tem que vir um menino, tem que vir um rabino que é cirurgião, aí eles chamam de caché, né? Que ele é puro, específico para essa situação, não pode ser qualquer pessoa para fazer o corte. Não é feito no hospital, é feito ali na hora. Por que faz ao 8º dia? Porque a recuperação é mais rápida, né? O bebê recupera mais rápido e não sente, não é indolor. Então, eles fazem uma reunião, aí tem os pais, aí separa uma cadeira, aí fica a cadeira aqui com o rabino, fica sentado aqui com a criança, os pais aqui, e tem uma cadeira que tem que ficar vazia. E aí tem um sentido figurado ali que essa cadeira é de Eliahu Hanavi. Quem é Eliahu Hanavi? É Elias o profeta. Então assim, eles entendem espiritualmente que toda vez que vai fazer a circuncisão, Elias desce ali naquela cadeira e está acompanhando a circuncisão. Entendeu? Tem todo esse ritual. E aí Paulo vem dizer assim, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso aqui mais não, porque a gente tem liberdade de Cristo, não precisa fazer isso mais. A nossa aliança agora é outra, a nossa aliança é em Cristo. Nós somos circuncidados para Cristo, mas circuncidados no sentido de figurado, né? de assinar essa aliança. A partir do momento em que você aceita Jesus e se arrepende dos seus pecados, você está sendo circuncidado do mundo. Entendeu? O prepúcio que o judeu diz que é o pecado, né? O nosso prepúcio é sair do mundo, é deixar de praticar as coisas do mundo e estar agora em Cristo Jesus. Essa é a nossa liberdade. Você sabe o que é a circuncisão? Acho que eu já falei aqui uma vez, né? A circuncisão é o mesmo, né? A circuncisão é o mesmo que a cirurgia de fimose. Então, todos nós aqui, provavelmente vocês já tiveram aula de anatomia, né? Então, é o órgão genital masculino em que ele corta aquela pele, né? Que sobressai sobre o pênis, né? Então ele tira aquilo ali. É como se fosse uma cirurgia de fimose. Só que ali no judaísmo tem um ritual, tem um ritual espiritual, né? Nesse sentido. Então caracteriza que todo judeu que nasce, ele é obrigatoriamente ser circuncidado. Se ele não circuncida, entre eles ali, ele pode até ser considerado judeu, mas ele vai ser acusado de ser incircunciso, de ser profano, essas coisas aí, beleza? A circuncisão, já que a gente já está falando de circuncisão, ela não é só no sentido espiritual, mas ela também tem um sentido de saúde também, né? Principalmente para a questão da época. Foi só o povo judeu que se circuncidou? Não. A circuncisão já era retratada no Egito para rituais religiosos e por questão de saúde também. Um pouco antes do povo judeu, na verdade. Tá? Então assim, o pessoal ali da época de Abraão, um pouquinho antes, já exercia, não no mesmo território, mas aí por outras nações já exercia a circuncisão. E Abraão veio fazer uma aliança com Deus, e o que Deus exigiu foi a circuncisão. Mas aí tem um sentido de cuidado de Deus para com o homem, principalmente na nação naquela época. Porque assim, debaixo dessa pele, e aí vai uma aula de anatomia para os meninos, tem que se limpar, porque ali carrega muitos fungos, essas coisas, se você não fizer higiene correta.
existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás em Israel, e as mulheres israelitas têm 60% de menos tendência a ter o câncer do colo do útero do que qualquer outra mulher do mundo. Exatamente porque todo homem judeu, ele é circuncidado. Automaticamente, todo o processo de relação sexual ela é mais limpa do que qualquer outra nação. Então você tem homens que cuidam mais dessa parte por causa da retirada do prepúcio do que em outras nações. Então isso ajuda a mulher israelita a não ter câncer no colo do útero. Olha que coisa interessante. Aí você vê que Deus determina a Abraão, olha o cuidado de Deus com toda a nação, que todo homem deveria ser circuncidado a partir daquele momento, e você vê historicamente que eles viviam no deserto. Tinha como tomar banho todo dia? Nós temos como tomar banho todo dia, mas eles lá não. Então assim, o nível de sujeira que tinha no corpo humano é muito, 100 vezes maior do que nós temos hoje. E ainda assim se encontra muitos casos atualmente de problemas de enfermidades da área genital masculina, por causa da falta de higiene. Então você vê que Deus lá cuidando do homem e da mulher israelita hebreia naquela época. Então não tinha só um sentido espiritual de assinar uma aliança com Deus, um sentido também de cuidado. Porque aí você vê que não se tinha mais doenças, como passou mais de 40 anos no deserto, praticamente não tomava banho, tinha meses sem tomar banho. Olha a nhaca que tinha ali debaixo do sovaco e outras partes do corpo. Então assim, o cuidado que Deus tinha ali nessa parte tão sensível, tanto para como o homem hebreu, tanto para... Você vai ver o cuidado de Deus em relação ao seu povo nesse sentido, inclusive, por exemplo, quando ele determina lá em Levítico aonde você tinha que defecar. Em Levítico tem passagens que é Deus ensinando ao povo, no meio do deserto, quantos passos ele tinha que fazer. Então, você tinha que defecar, o que você tinha que cavar, como você tinha que cobrir com areia, para que o povo não passasse em cima, não pegasse nenhum tipo de micose, não fosse perto do templo onde havia as atividades religiosas. Isso tudo é cuidado, é zelo, ou seja, o que nós somos, absolutamente nada, e mesmo assim nós temos um Deus que cuida tão graciosamente de nós. Beleza? Tem alguma dúvida aí sobre a circuncisão? A hora passa rápido demais. Então assim, o Paulo falou aqui sobre o tópico 1, ele repete um pouquinho da lição 3, né? Que fala sobre a defesa do seu apostolado. Depois ele vem falando sobre o falso irmão. A gente fala um pouquinho aqui sobre esse falso evangelho aí que a gente está vivendo, a incidência disso aí que está terrível. A gente precisa se afastar disso, a gente precisa ter primeiro ter um relacionamento pessoal com Deus. E aí, a partir desse relacionamento pessoal com Deus, você mesmo, através do Espírito Santo, vai conseguir distinguir o que é certo e o que é errado, o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia, né? O que você pode fazer e o que você não pode fazer, o que te acusa, o que você vai fazer te acusa que é pecado, isso vai ser natural. Quando você começar a ter essa disciplina com Deus, no relacionamento com Deus, o próprio Espírito vai soar no teu coração, na tua mente, é só, vai por esse lado aqui não, esse lado aqui você não vai se dar bem. E isso aí você vai conseguir distinguir, porque isso é relacionamento. Eu costumo dizer que na época do Velho Testamento, Deus sempre se manifestou através dos profetas para falar à nação, através dos reis para falar à nação,
Aí você tem vários reis, Salomão, Davi, você tem vários profetas, Samuel, através dos juízes, Sansão, Débora, através dos líderes, Moisés, Josué. Então sempre Deus usando uma pessoa para conduzir a multidão. E essa multidão só tinha um relacionamento com Deus através dessa pessoa que Deus usava. Olha que coisa interessante. Quando foi na época de Jesus, era Jesus entre as pessoas. Jesus estava com Pedro, entre os discípulos, entre a multidão que acompanhava e viu o pão ser multiplicado, o peixe ser multiplicado, o vinho ser multiplicado, a água se transformada em vinho. Jesus estava entre. Quando Jesus vai ao céu, ele deixa o Espírito Santo, Consolador. Aí ele não está em cima, ele não está entre, mas ele está em nós. Porque o próprio Paulo vem dizer que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Então, se somos templo, ele habita em nós. Então, a gente não pode viver uma vida cristã com o Espírito Santo sendo doado, dado, para que viva em nós, e nós não temos um relacionamento com ele. Imagine você passar a vida toda sem levantar a voz para conversar com aquele que habita em você. E tem gente que é assim. Lá no mundo está cheio. Dentro da igreja, alguns que não dão mais ouvido a essa voz. Então a gente precisa ter essa disciplina de ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo que está em nós, para podermos, para que tudo dê certo, porque é aquele negócio, se você falar com ele, ele fala com você. Se você não falar com ele, ele continua falando com você, só que fica mais difícil você ouvi-lo quando você não tem um relacionamento com ele. Ele vai estar lá até que eu estou dizendo para você, Caio, é assim, mas se você não tem o costume de falar com ele, você também não vai ter o costume de ouvi-lo, certo? É assim. Se eu não tiver uma relação contigo, você vai me falar alguma coisa comigo, eu vou talvez ouvir, te dar uma resposta e aquilo seja naquele momento satisfatório, mas não marque, não vai ficar memorizado, nem na tua nem na minha memória, porque nós não temos um relacionamento. É um boa tarde, um bom dia que eu passei ali com uma pessoa na esquina que eu nem conheço, e bom dia, boa tarde, acabou. Não tive relacionamento com essa pessoa, não ampliei a conversa. Não é um vizinho que eu cheguei e tem uma xícara de café aí e ampliar esse relacionamento. É o Espírito Santo todo dia ali, você só um bom dia, boa tarde, boa noite e acabou. Então precisa ter um relacionamento com ele, ter essa disciplina e ter esse relacionamento com ele. Beleza? Então a gente está livre aí dos 613 mandamentos, a não ser que vocês queiram cumpri-los. O Shabat, circuncisão, mikve. O mikve até que seria alguma maneira, né? A gente tem uma piscina aqui na igreja. Eu também, gente, uma vez lá em Israel, tem um festival que acontece uma vez por ano em Israel. Tem o quê? Todos os judeus em Israel. Eu esqueci qual que era. Não é. O ideal é que seja feito em Israel, que é o Yom Kippur. Isso aí. Yom Kippur. O Yom Kippur são 10 dias são 10 dias após a comemoração do Ano Novo Judaico. Aí você faz o dia do arrependimento. São 10 dias de preparação. No 10º dia você faz o Yom Kippur. O Yom Kippur é o seguinte, 24 horas de jejum. Você começa o jejum, você cai, por exemplo, você caísse hoje, né? Amanhã, segunda. Então, quando der a primeira estrela de hoje, eu inicio o jejum e entrego na primeira estrela de amanhã, segunda-feira. Aí termina o meu Yom Kippur. Porque o calendário judaico é lunar, o nosso é solar, né? Pra gente o dia começa meia-noite, o judeu começa mais ou menos 6 horas da tarde de hoje. Segunda-feira para ele começa hoje 6 horas da tarde, entendeu? E o domingo se encerra às 6 horas, mais ou menos. É quando surge a primeira estrela. Então o calendário dele é lunar. Por isso que se você for pegar o calendário deles, hoje eles estão no ano 5.700 alguma coisa.
A gente está em 2025, porque a gente conta depois de Cristo. Então é 2025 depois de Cristo. Para eles, não tem depois de Cristo, porque eles não acreditam no Messias. É calendário lunar. Então é no primeiro dia da criação até agora está 5.000. E não estão errados não, está certo. A contagem está certa. Só que eles não têm a visão que a gente tem porque eles não acreditam no Cristo. Entendeu? Então, assim, o Yom Kippur é o início do ano. Não é só jejuar. Eles passam o dia todo orando. É o dia todo orando e recitando salmos. O dia todo orando. Eu já participei de um já. É bom, espiritualmente é maravilhoso. Você toca no céu. Só que assim, não é o mesmo conceito que a gente tem de tocar no céu, né? Ali é um dia só de arrependimento, muito choro, você pede perdão por todos os seus pecados no ano inteiro. E aí, segundo o judaísmo, dependendo da tua entrega, da tua profundidade de entrega ali, e arrepender-se, é que vai determinar se você vai ter um ano seguinte bom, próspero, entendeu? Aí depois tem uma mesa aqui de jantar à noite, depois da entrega, que também é maravilhoso. Que loucura. É muito bom. Eles têm muita disciplina, tá? O que a gente tem, o que os evangélicos têm, eu até estava vendo um podcast, um debate entre pastores e dois rabinos muito conhecidos, que é o Dudu Lezon, rabino de São Paulo, novo. Mas um camarada muito inteligente. E um outro, que eu esqueci o nome dele agora, também é outro rapaz novo, muito inteligente. São dois rabinos ortodoxos. E eles estavam falando o seguinte, que gostaria que o judeu fosse como um evangélico, no sentido de estudar a Bíblia. Eu já penso diferente, né? Eles estão lá dentro, eles sabem como é que é. Talvez seja uma situação agora, mas o judeu, por exemplo, a gente tem aqui os 66 livros, né? A gente acostumou a estudar esses 66 livros. Se você pegar hoje está mais fácil. Você tem um monte de livro ao redor aí de escritores, acadêmicos e tal, que você vai lá dar uma lida, estuda e concilia com uma Bíblia. Na minha época não existia isso. Na minha época mais nova, de adolescente jovem, era só Bíblia e revista da escola dominical. Os mais velhos que viviam naquela época achavam que era desvirtuar da Bíblia você pegar um livro e ler. Entendeu? O judaísmo não. O judaísmo ele pega os 5 primeiros livros da Bíblia, estabelece como central, e existe a Mishnah, que são os livros rabínicos antigos, muito antigos, e os livros e outros livros rabínicos também muito antigos que eles entendem que são mestres. Então aquilo tudo para eles é Torá. Torá não é só os 5 primeiros livros para eles. Do livro de Josué para lá, eles não entendem como Torá, eles não têm a necessidade de estudar. Beleza? Gênesis, Êxodo, Levítico, e Deuteronômio, eles estudam afinco o ano todo, todos os anos ele faz a leitura desse livro aqui, desses 5 primeiros livros. Eles dividem em porção. Então, cada porção demora 7 dias. É como esse negocinho aqui que tem na revista, ó. A revista que vocês têm aí, não tem aqui, ó. Leitura semanal. Aí ele bota aqui segunda-feira um texto, terça-feira outro texto. Então, o judeu ele divide da mesma forma, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado faz o resumo dela toda, no Shabbat. E ele divide, mas ele vai dividir o texto na sequência, né? Então ele pega Gênesis 1, 2 e 3, é a primeira porção, e aqueles 3 capítulos ele divide por 7 dias. Você vai fazer todos os dias a leitura daqui e o estudo daqui. Quando você pega a Torá para estudar, uma Torá comentada, você tem aqui o comentário do Rabino Antigo, de 1800,
tem outro rabino aqui, tem outro rabino aqui, tem outro rabino aqui. E o texto da Torá, ou seja, diferente do que eram os nossos antigos mestres, que nos ensinavam só a estudar isso aqui. O judeu não, o judeu vem desde vezes estudando tudo que está cercando ali a Torá. Todos os comentários dos grandes rabinos que existiram, os mais sábios que existiram. Entendeu? Aí esse rabino vem dizendo assim, não, eu gostaria que o judeu hoje estudasse como o evangélico estuda, porque a gente conseguiu inverter isso. Agora a gente tem a Bíblia como fonte, mas a gente consegue estudar todos os livros derivados, né, que sejam realmente baseados na Bíblia. Hoje, nas escolas teológicas, você consegue fazer isso. Antigamente, você não conseguia. Então, a gente hoje se tornou um povo que estuda muito mais que o judeu. Por isso que ele faz essa fala. Mas, na minha época, era totalmente diferente. Tanto é que o judeu, ele começa a estudar quando começa a ler. Ele é ensinado a ler logo cedo, porque ele tem que estudar a Torá. Quando ele chega com 13 anos, ele tem que assumir a sua maioridade, tanto espiritual quanto civil, que é com 13 anos com o homem. Entendeu? Aí ele faz é um evento também. Quando Maria e José perdem Jesus, lembra desse texto? Vão procurar Jesus e encontram ele falando para os mestres e doutores da lei. Era Jesus fazendo essa passagem de maioridade. Ele tinha 13 anos. Entendeu? Que aí, quando ele chega com 13 anos, ele tem que recitar um texto da Torá e explicar, como se fosse uma pregação. Uma aula que ele está dando ali sobre aquele texto da Torá. Então, assim, o judeu é preparado desde pequenininho para chegar nesse dia, com 13 anos, e fazer um TCC. Entendeu? Aí lógico que eles têm, a Bíblia, a Torá, ela está incluída dentro da didática, é matéria obrigatória dentro das escolas em Israel. Entendeu? Você não tem religião. Eu não sei nem se tem ainda essa matéria. Mas é Torá. Eles só estudam Torá, como se fosse uma escola bíblica dominical dentro da escola comum. Então, a tendência é que eles estudariam mais que a gente. Porém, segundo o dado do rabino, talvez seja só aqui no Brasil, mas eles estão vendo que os evangélicos estão estudando mais. Mais uma pergunta para a gente esquecer? Não? Vamos, não sei se dá tempo, mas vamos citar alguma coisa, 43. Alguém vai falar alguma coisa no chat? Hã? Renan. Vai falar, Renan? Não? Minha vez já. Oi? Já foi minha vez. Quem vai falar? O Caio? Pedro foi falar semana passada. Pedro foi semana passada, se safou, né, Pedro? Flamenguista, eu falei. Veio com a camisa do Flamengo. É ele, pô. É ele. Chegar, né? Tá? É só citar. Pode ler a conclusão se quiser. Ou você pode falar sobre. O que você aprendeu. Tudo. Lá. Beleza? Gente, espero vocês aqui semana que vem. Eu tinha um videozinho para falar sobre circuncisão, mas acho que na próxima missão eu trago aí para vocês. Beleza?